E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a ao primeiro vídeo, né, do canal. Vamos falar sobre escravidão. Escravidão na antiguidade, né? Quando a gente fala sobre escravidão, né, o aluno, geralmente, ele imagina, vem na cabeça do aluno, né, que a gente está falando sobre a escravidão moderna, escravidão africana, né, que aconteceu ali no século XVI, mais ou menos, né, no período a partir das expansões marítimas. Só que quando a gente fala de escravidão, a escravidão é uma instituição, né, muito antiga, que na verdade já vinha sido prevista, né, no Código de Hammurabi, século XVIII a.C., né, muito tempo atrás. E durante essa periodização tão longa, né, ela sofreu diversas modificações, né? Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre a escravidão na Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, né? Mas a Mesopotâmia tinha escravidão, os egípcios também escravizavam, né? Inclusive existe um mito de que as pirâmides egípcias foram construídas por escravos, mas isso daí é um mito, ninguém consegue provar. Vamos aqui entrar na escravidão grega, né? Em Atenas existiam escravos e boa parte desses escravos não eram de origem grega, né? A grande maioria desses escravos eram de origem da asiática, né? Ali da Trácia, da Ásia Menor, né? Do Oriente. Porque como é que acontecia isso? Grande parte da aquisição desses escravos era por meio de guerras, né? Então, os gregos entravam em guerras contra os povos trácios, por exemplo, né? Que é um exemplo que eu citou aqui, e conquistam esses povos e o exército escraviza o povo e vende para traficantes, né? Vende para os traficantes que esses vão revender para a sociedade ateniense, né? Então a escravidão era baseada nesse, nesse processo mais ou menos mercadológico, né? Mas além dessa escravidão por guerra, também existia a escravidão por dívida, né? Tipo, você adquirir uma dívida com um cidadão grego lá, e para você pagar essa dívida, você precisa, se não tivesse como pagar de forma pecuniária, né? Você poderia ser escravo dessa pessoa até o pagamento da dívida. Só que essa escravidão por dívida em Atenas, ela é abolida por Solon, porque acontece que os grandes proprietários de terra do período antigo começavam a pressionar os pequenos proprietários, escravizando e escravizando suas famílias também, e isso causou inúmeras revoltas no período do governo de Solon, na Grécia. Então acabou que a escravidão por dívida, pelo menos na Grécia, foi abolida durante esse período. E a escravidão em Atenas é bem diferente no sentido que quando você pensa em escravidão, né? Porque quando você vai pensar em escravidão, você vai pensar assim, trabalho na lavoura, né? Um trabalho braçal ali, bem braçal, com condições de vida bem complicadas, né? Mas, na verdade, nem sempre o trabalho escravo em Atenas, pelo menos, era assim, né? Em Atenas, a escravidão na Grécia era dividida em escravidão urbana e agrícola. A escravidão agrícola era bem semelhante a isso que eu estava falando antes, né? O trabalho braçal na lavoura. Tinha o trabalho dos mineiros, nas minas, né? Os mineiros que eram escravos. Esses aí eram os escravos que mais sofriam, que mais tinham insalubridade, né? no trabalho. Mas os escravos, eles também, principalmente os urbanos, eles também poderiam exercer funções diversas, como poderiam exercer a função de segurança,
né? Deixa eu ler aqui o que eles poderiam fazer. Poderiam exercer atividades artesanais, dependendo da sua origem, né, de suas habilidades técnicas. E esses escravos artesãos, eles tinham uma posição social um pouco privilegiada, né, em relação aos outros. Então, geralmente, a escravidão, né, a gente pode pensar a escravidão na Grécia como uma forma de você fazer com que aquele escravo trabalhe para você, para que você, o proprietário, né, possa ter tempo livre de exercer as atividades políticas que tinham já naquele período, né? Lembrando que é em Atenas que surge a democracia, né, o governo da maioria e tal. Então, para que esses senhores pudessem exercer atividades políticas e democráticas, era necessário ter a escravidão ali para meio que uma substituição de mão de obra, vamos dizer assim, né? Muito mal comparando. Como a Grécia eram várias cidades-estados de organizações sociais bem diferentes, a gente pode falar aqui do caso de Esparta, né? Em Esparta, inclusive eu achei um trabalho de um estudante de história, né? Eu acho que ele não era historiador ainda. Hoje em dia ele deve ser historiador, porque esse trabalho é antigo, mas ele, né, quando escreveu ele era estudante, ele criticando essa escravidão em Esparta, no sentido de que os ilotas, que eram conhecidos, né, pelos historiadores como escravos, eles não necessariamente seriam escravos. Porque a escravidão em Esparta ela acontecia por meio de guerras, né, lembrando que a sociedade espartana é bem militarizada. Só que esses escravos não eram propriedade de alguém, eles eram propriedade do Estado. Não existia uma relação comercial entre, entre, entre senhores e traficantes de escravos, né? Não existia essa relação comercial. Existiam campanhas militares espartanas, conquistavam o povo, e esses escravos, os ilotas, eles vinham como propriedade do Estado. E eles eram utilizados em atividades estatais, vamos dizer assim, né? Em Roma, foi onde a escravidão ficou bastante mais trabalhada, né, do que na Grécia, né? Inclusive é em Roma que acontecem as grandes revoltas de escravos, né? A escravidão também foi bem parecido, né? A instituição é por meio de dívidas e guerras, principalmente por guerras. Lembrando que o Império Romano, ele na antiguidade, eu tô ajeitando a câmera aqui, gente. Lembrando que o Império Romano na antiguidade foi uma grande instituição, né, expansionista. Então Roma se expandia e nessa expansão ia adquirindo escravos e vendendo, né, vendendo para outras regiões ou até para o próprio império, né? E alguns desses escravos, eles poderiam, sim, trabalhar na lavoura, igual, bem parecido com o grego, né? Trabalhar em lavoura, trabalhar escravos urbanos e tudo mais. Mas, além disso, grande parte desses escravos eram utilizados também como atividade de entretenimento, né? E o escravo, ele meio que seria um gladiador, vamos dizer assim, naquela política do pão e circo, né? Inclusive, uma grande revolta de escravos que aconteceu em Roma, né? Espartacus, Espartacus era justamente um gladiador que questionou essa instituição escravista e organizou um exército de rebeldes, né? E durou assim, foi uma revolta importantíssima, durou 3 anos, mas o governo romano conseguiu sufocar e massacrar o exército de Espartacus, tá? E a escravidão em Roma, além disso, tinha uma peculiaridade. Por quê? Na Grécia, quando você poderia atingir a liberdade na Grécia, né? Só que você nunca conseguiria atingir
a cidadania, né? Mas em Roma, quando você adquiria a cidadania, você poderia, desculpa, adquirir a liberdade, você poderia adquirir a cidadania também, porque você poderia ser registrado com o sobrenome da família que o libertou. E quando você tinha esse registro do sobrenome da família que te libertou, você assim poderia adquirir a cidadania. E caso você conseguisse algum tipo de ascensão social, você também poderia adquirir renda, né? Em condição de liberto, você poderia adquirir renda e assim entrar no exército, também adquirindo a cidadania. Lembrando que Roma é uma sociedade muito militarizada também, né? Lembrando que essa instituição, né, da escravidão na antiguidade, ela foi sofrendo algumas alterações, ela foi sofrendo algumas crises, né, por conta de rebeliões, e o governo romano, no século I, começou a proibir que os senhores castigassem seus escravos até a morte. E caso o fizessem, esses senhores poderiam ser julgados como julgados por assassinatos, né? E além disso, o senhor poderia doar parte da sua terra aos escravos ou libertá-los sem nenhuma prévia indenização. Isso para a escravidão na antiguidade foi um grande baque, além das invasões bárbaras, né, que a gente podemos até ter aula sobre isso no canal aqui, que fez com que a sociedade romana, a sociedade ocidental, desculpa, se fechasse em torno de feudos, né? E esse processo de escravidão fosse gradativamente sendo substituído pela servidão, né? Inclusive, quando você fala de Idade Média, né, vem logo na sua cabeça a imagem de um servo, né, servindo na terra ali e tal, que é um trabalho, também é um tipo de trabalho forçado, né, mas você não pode dizer que é igual à escravidão, porque existem algumas diferenças bem marcantes entre servidão e escravidão, tá? Mas então, gente, o vídeo termina por aqui, né? Vídeo aula, termina por aqui. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo. Espero que tenham gostado desse novo formato aí. E compartilhem para quem quiser aí saber mais sobre história, né? Quiser estudar também para concursos públicos. É uma matéria que cai bastante, né, em concurso público. Inclusive, eu fiz um concurso, se eu não me engano, para magistério, né, de história em Nilópolis, e caiu uma questão sobre revolta dos gladiadores, que é esse período que é essa revolta de Espartacus, né? Eu não acertei a questão. Mas caiu, gente, estava lá. Então é um assunto importante, que a galera costuma um pouco negligenciar, né? E lembra muito mais da escravidão moderna, da escravidão africana, do que desse período de escravidão antiga. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal de novo, deem like no vídeo, tá? E compartilhe pra galera saber.